Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala do matrimônio e do celibato, que em última análise, são as duas formas, os dois estados de vida ao qual nós somos chamados. Só existe essa alternativa: ou você é casado, ou você é celibatário. Existe uma terceira alternativa temporária, que é a situação da pessoa que ainda não se decidiu, que a gente chama de solteiro. Mas o solteiro está solto e ninguém nasceu para ser solto. Todo mundo nasceu para fazer uma aliança de amor. Ou você faz essa aliança com sua esposa, seu esposo, ou você faz essa aliança com Deus. Mas solto, ninguém nasceu para ser solto, porque todos nós nascemos para amar. E amor é compromisso. Amor é aliança. E é exatamente aqui que o mundo não entende isso aqui, que Jesus está colocando. Em primeiro lugar, vieram os fariseus. Vejam, que os fariseus não entendam o matrimônio, dá para entender que eles não entendem. Por quê? Porque, infelizmente, os fariseus lá da época de Jesus estavam tomados de muita soberba, de muita inveja, estavam com o coração cego diante de Jesus. Tudo que Jesus dizia, eles levavam a mal, né? Tudo que Jesus dizia virava causa de contenda. Eles não tinham fé. E eles perguntam a Jesus sobre o divórcio. Jesus diz: olha, aqui tem um problema. É a dureza do coração humano. E a dureza do coração humano quer dizer o seguinte: nós, abandonados a nós mesmos, sem o auxílio da graça divina, nós não vamos fazer aliança com ninguém. Nem com Deus, nem com o cônjuge com o qual nós nos casamos, porque nós vamos enfiar o pé na jaca. Esse é o grande problema. Nós vamos atrapalhar o caminho de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então Jesus diz para os fariseus: olha, no início, Deus deu para vocês uma graça, mas a dureza do vosso coração, vocês foram ficando com o coração cada vez mais duro, cada vez mais duro, cada vez mais duro. Então é evidente que agora vocês já não entendem mais, fariseus. Até aí o Evangelho nos ensina alguma coisa, mas não é tão surpreendente assim, que os fariseus fossem a favor do divórcio, né? Ou seja, que as pessoas lá fora, no mundo, sem fé, sem amor a Jesus, pensem em divórcio, é triste, mas não é surpreendente. O que é surpreendente é a segunda parte. Aí os discípulos, sabe o que é discípulo? Quem já tinha fé em Jesus, não são mais os fariseus. Somos nós, católicos. Os discípulos disseram a Jesus, versículo 10 está aqui. Até aqui a conversa era com os fariseus. Então, do versículo 3 que nós lemos até o versículo 9, Jesus está em polêmica com os fariseus que não têm fé, coração duro, muito bem, etc. Eles não entendem que o casamento é para sempre, eles não entendem que até que a morte os separe, eles não entendem que o que Deus uniu o homem não separa, eles não entendem que os fariseus não entendam. Tudo bem, mas os discípulos, e hoje nós estamos vendo que isso, 2000 anos depois, a dificuldade continua. Quando você chega e diz para uma pessoa:
quando é no curso de noivos, vocês vão casar para sempre, yeah! Mas é para sempre mesmo, yeah! Primeira dificuldade no casamento, você não pode separar. Ai, padre, mas você não pode se separar. É para sempre, até que a morte os separe. Ah, mas isso também... Qual é a parte do até que a morte os separe que você não entende? Tem uma coisa que pode separar você de sua mulher, do seu marido: a morte. Se você não está morrendo e a outra pessoa não está morrendo, vocês estão unidos espiritualmente para sempre, e não existe poder humano na face dessa terra que possa dissolver esse vínculo, nem o Papa. Nem o Papa. Ninguém, nem um concílio ecumênico. Mas, padre, não tem um tribunal da igreja que anula casamento? Não, o tribunal da igreja não anula casamento. O tribunal da igreja, ele investiga o casamento para descobrir se por acaso aquelas pessoas nunca estiveram casadas. Para descobrir se ali tinha só uma aparência de casamento, mas não, alguma coisa faltou um ingrediente. Agora, vejam só. Bondade do tribunal eclesiástico não muda em nada essa verdade. Vamos supor que você conseguisse, Deus me livre que seja assim, mas vamos supor que você conseguisse um juiz lá no tribunal da igreja que fosse bonzinho e fechasse um olho. Eu estou achando que esse casamento aqui é válido, mas coitadinhos, né? Eles são tão bonzinhos. Deixa eu assinar aqui a sentença. Consta da nulidade. Você acha que isso anulou o casamento? A pessoa continua casada lá no começo. Para sempre. Ela não está livre para casar. Mas a igreja liberou, ele vai lá e casa. Sim. No céu você vai descobrir, na porta do céu você vai descobrir que você não casou nunca. Que o primeiro casamento é que valeu. E o segundo, que você ficou feliz da vida achando que valia, você estava em adultério. Não estou dizendo aqui que alguém vai ser condenado ou não condenado, isso aí é uma coisa da inocência e da boa vontade, da boa consciência de quem está seguindo. Se a pessoa está plenamente convencida de que o primeiro casamento valeu e que ela está livre porque a autoridade da igreja disse, etc, etc, essa pessoa está de boa fé, então Deus não vai cobrar isso dela. Mas vai cobrar do juiz. Está entendendo? Preocupa não. O juiz que liberou com facilidade, o julgamento existe. E o juiz dos juízes não somos nós humanos. Mas a razão de ser de eu falar isso aqui não é falar dos tribunais eclesiásticos e dos juízes. Isso aqui foi só uma nota de rodapé para esclarecer que não tem divórcio católico. Não existe divórcio católico. O que existe é casamento que valeu ou casamento que não valeu. Se valeu, valeu até a morte. Se não valeu, a pessoa está solteira. Estava só numa aparência de casamento. E quem vai dizer isso é o juiz, os juízes, na verdade, no tribunal. Mas o que eu quero mesmo dizer, isso era só um parêntese, é que nós, católicos, nós fiéis, precisamos renovar a nossa fé nessa realidade do matrimônio. Nós não podemos ficar assim. Por quê?
Porque quando um casal entra em crise e vai procurar um conselheiro, e esse conselheiro é gente de igreja, encontra aquele católico frouxo, aquele católico mau católico, aquele católico que está virando secretário de Satanás, que dá o conselho: separa, você não merece isso. Se você já aconselhou a separação de pessoas que estavam casadas em santo matrimônio, saiba, você pecou mortalmente. Isso é pecado mortal. Vá se confessar. Nós não temos esse poder. Está profundamente errado. É isso que eu gostaria de pregar hoje e dizer para você. Nunca saia da sua boca uma palavra aconselhando uma separação e um divórcio. A não ser que, atenção, a não ser que haja realmente um perigo para a integridade física de uma das partes. O marido está agredindo a esposa e ela está correndo risco de vida. Bom, então existe a separação de corpos. Um vai morar num lado, outro vai morar no outro, mas estão casados para sempre. Mas é só separação de corpos, não é divórcio. A mulher está ameaçando colocar veneno na comida do marido. Então, tem separação de corpos. Existem situações insustentáveis, o pecado existem as doenças psiquiátricas, as confusões, tudo bem. Essas situações insustentáveis, muitas vezes, pode acontecer que não tenha outra solução, mas isso não é disso que eu estou falando. Mas estou falando aqui, são situações insustentáveis para a integridade e a incolumidade física e moral da pessoa. Então, às vezes precisa separar. Separar não é divorciar. Casamento é para sempre, até que a morte o separe. Essa é a verdade de Deus. Portanto, se você não tem uma sentença do tribunal da igreja que diz que você é solteiro porque o seu casamento nunca valeu, você é casado. Por mais que você esteja há 30 anos separado, você é casado. Até que a morte o separe. Então essa é a realidade que nós precisamos compreender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que impede que nós ouçamos isso? A dureza do nosso coração. Então vamos pedir a Deus que faça essa verdade ir entrando no nosso coração. Eu sei que todos nós, em nossas famílias, quem mais, quem menos, mas todo mundo tem alguma situação dolorosa, de separação, de divórcio, também porque ninguém se divorcia por esporte, é sempre uma situação dolorosa, é sempre uma situação conflitante, é sempre uma situação que deixa, chagas abertas no coração. Compreendo isso perfeitamente, leve suas feridas para o coração de Cristo, para o coração de Nossa Senhora. Mas não podemos, para ficar mais confortável para as pessoas, mudar o ensinamento de nosso Senhor. Até os discípulos 2000 anos atrás se espantaram. Se você está espantado com minha homilia, não é de se assustar. Se espantaram com Jesus, é claro que vão se espantar também se Paulo Ricardo responder e disser o que Jesus disse. Porque Jesus era Deus que se fez homem. Se eles resistiram a Deus que se fez homem, imagina se não vão resistir a um patife que prega o Evangelho
que é o único instrumento que Deus tem disponível para agora. Né? Então, vamos aceitar. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos salva e nos liberta. Eu não disse que ela ia ser agradável. Aguenta firme, na caridade de Cristo. Você está casado para sempre, até que a morte o separe.